Olá, queridos amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nízia Ontem e prosseguimos aqui com os nossos encontros, onde nós procuramos abrir a nossa visão em relação aos ensinamentos de Jesus. Nós estamos vindo numa sequência para que o nosso entendimento, para o nosso processamento ser mais amplo, ser mais acessível à nossa maneira de agirmos, de prosseguirmos, né, dentro desse contexto que Jesus nos traz, nos mostra, nos dá a direção certa, porque afinal de contas eu acho que ele também já está meio cansado de nos ver tantas vezes trilhando caminhos que não vão levar a lugar nenhum e vão nos remeter ainda, muitas vezes, ainda, né, a outro, num percurso muito anterior da onde nós saímos. E nós não queremos mais estarmos prisioneiros, né? Nós não queremos ser, de alguma forma, pagar por delinquências, e não queremos nem agora, né, nessa nova modernidade do mundo, usarmos tornozeleiras. Então, nós temos que começar a observar com maior rigor e entendimento os ensinamentos do Mestre Jesus. Mas peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem, e se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa, por favor, entre em contato comigo. Eu vou deixar o meu endereço aqui embaixo e aí nós teremos esse acesso de contato. E hoje, né, quando Jesus fala assim: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cêntimo, né? A menor parte da moeda de valor que nós conhecemos. Então, nós vemos que a aula continua. Jesus prossegue na sua aula e nós, como interessados aprendizes, nós estamos realmente, né, com o nosso caderno, com o nosso lápis, estamos ali gravando esses ensinamentos na nossa mente, na nossa consciência. Então, o que Jesus quer dizer com concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, na verdade ele está falando para nós não sermos procrastinadores, né? Procrastinar significa deixar para amanhã, deixar para a semana que vem, deixar para o mês que vem, deixar para o ano que vem, deixar, quem sabe, para a próxima vida, que a gente muitas vezes fala isso inconsciente, mas de que nós estamos percorrendo um único caminho, e esse caminho é a vida, né? Desde que nos individualizamos do princípio inteligente, é uma vida, e nós vamos então alternando as nossas experiências. Mas ainda a nossa maneira de ver, a gente fala para a próxima vida, porque lá dentro, lá no nosso íntimo, a gente sabe que depois desse período encerrado, nós teremos que prosseguir de alguma forma. E também, inconscientemente, nós sabemos que de alguma forma retornaremos para completar aquilo que nós deixamos inacabado. Então, concilia-te depressa com o teu adversário. Mas aqui também há uma questão a ser esclarecida. Quem é o meu adversário? Então, nós temos que fazer um censo no nosso mundo de relação. Vamos fazer esse levantamento, né? Então, é minha sogra, meu sogro, minha nora, meu genro, meu cunhado, minha cunhada,
a minha parente lá distante, meu supervisor, o meu chefe, o meu gerente, meu CEO, sei lá, né? Ou ainda meu vizinho, minha vizinha, meu marido ou esposa, enfim, é o nosso mundo de relações. E nós percebemos até que esse nosso mundo de relação ou de relações atual, ele não é assim tão extenso. Nós podemos até, né, classificar, contar nos dedos, né? Mas nós entendemos que, ou sentimos, né, que ter um bom relacionamento, ele é complicado, né? E principalmente quando nós nos apartamos dos ensinamentos de Jesus. Pensando assim, né, de uma forma bem interessante, olha só que coisa boa que nós temos. Então, nós começamos a trabalhar esse nosso núcleo, né, que está muito perto, né, que são os nossos satélites. E depois nós vamos ampliando isso para, né, ondas maiores. Então, esses mencionados, né, que fazem parte muitas vezes dos nossos adversários, né, eles são os mais imediatos, esses que eu falei, né, e também são os mais urgentes. Então, não vamos pensar que esses são os mais difíceis, que nós atiramos pedra na cruz, não, eles são os mais imediatos, mais urgentes, aqueles que nós precisamos realmente entrarmos na lei da harmonização, né? E aí, né, nós vemos assim que ampliando um pouquinho mais, nós vamos encontrar também as dificuldades de relacionamento nos clubes, nas escolas, nas comunidades religiosas que frequentamos. Porque lá nós vamos encontrar também pessoas que muitas vezes são ásperas, pelo menos ao nosso ver, né? E que não vai, né? E muitas vezes também dizemos assim, né? Aquele lá só pensa em falar mal da minha vida, né? Ou outro que fica observando tudo que eu faço para me criticar. Ou ainda uma outra queixa que a gente apresenta é assim, né? Ele não ouve o que eu digo, ou ela não ouve o que eu digo. Ou ainda, né? Não me entende. E ainda, né? Ainda mais uma palavra, né, principalmente isso numa vida mais íntima, né? Não presta atenção em mim, não me enxerga, não me vê, e por aí vai, né? Então, as nossas lamúrias, elas são muitas em relação ao mundo, ao nosso entorno de relacionamento. Então, abrange tudo. E não adianta, porque é o nosso caminho, né? E quando Jesus fala, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz. Ah, mas será que Jesus está falando que um adversário ainda, por cima de tudo isso, vai me entregar ao juiz? Sim, é o juiz da nossa consciência, né? E não existindo, então, essa harmonização, que é o respeito pelo próximo, nós seremos entregues a esse oficial que nos encerrará na prisão. Essa prisão, na verdade, é muito difícil de sair. É muito complicado sair dessa prisão, né? E às vezes, né, conseguimos até uma prisão domiciliar, mas com a prisão domiciliar nós não podemos ir longe, né, conhecer outros lugares, estaremos sempre jungidos a essas amarras, né, que são os nossos relacionamentos adoecidos, que nos amarram cada vez mais forte junto com aqueles que nós julgamos adversários. Nós sabemos que o amor, ele nos imanta, né? Então, nós chamamos isso
de uma ligação muito forte. Só que a antipatia também, né? E quando Jesus diz, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali até pagar o último cêntimo, porque ele falou lá em cima, né? Que o juiz, né, o nosso adversário, nos entrega ao juiz e ele nos encerrará na prisão. Então, quando Jesus também diz que nós não sairemos dali enquanto não pagarmos o último cêntimo ou o último centavo, o menor valor de uma moeda, né, nós não poderemos nos afastar. E muitas pessoas ainda acreditam que esse afastamento seja um indo, né, para bem longe, e o outro permanecendo aqui, o outro indo para outra galáxia e o outro ficando por aqui nessa mesmo, mas não é bem assim, né? Nós criamos laços e nós sabemos que nós também criamos afinidade. E muitas vezes demoramos milênios para entendermos essa imantação que nos liga fortemente com os nossos desafetos, nossas antipatias, nossos ódios, né? Que nós emitimos para aqueles que nós chamamos de tóxicos, pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos, né? Como é modo falar, no momento é isso que estão se dizendo, né? Então, Jesus fala assim sobre essa questão, ele nos fala a respeito disso, né? Porque ele conhece perfeitamente a nossa senda, ele conhece perfeitamente o nosso caminho, né? Ele mesmo não conseguiu passar ileso dessa situação, né? Por aqueles que eram seus antagônicos, que viviam sempre confrontando, sempre tentando com que ele se desdissesse e assim se desmoralizasse através das suas próprias palavras, né? Que trabalhavam e que ainda trabalham para desconstruir a sua obra. E nós estamos num momento muito aterrorizante nessa coisa da desconstrução da obra de Jesus, né? E a obra de Jesus é colocar uma ordem de um mundo novo, de uma consciência nova, de um ser renovado nas suas ideias, nos seus pensamentos, na sua maneira de olhar a vida, na sua maneira também de se olhar, né? Então Jesus fala a respeito de tudo isso e fala que a reconciliação é importante, embora ele tenha falado na conciliação, né? Em algumas traduções está a reconciliação. E a reconciliação, na verdade, é esse entendimento e a partir de então nós passarmos a viver, né, com mais tranquilidade em relação às dificuldades daqueles que nos cercam. Então nós conhecemos pessoas que são legais, em primeiro momento a gente acha que ela é uma pessoa bacana, que ela vai fazer parte do nosso rol de amigos, e com o tempo a gente vai tomando uma aversão pela pessoa, pelos atos e pelas maneiras que ela se comporta diante de uma sociedade fraterna. Uma sociedade fraterna. E aí fica muito complicado. Enfim, nós vemos pessoas que perdem ou não têm mais esse senso, né? E isso dentro do nosso círculo, onde nós nos ajuntamos, né? Para formarmos ali um grupo que nos ligue ao Criador, a Jesus. Infelizmente, cada um vai ter o seu tempo de amadurecimento. Não serei eu, não será você, que irá lá e vai falar, agora é assim. Porque enquanto nós não assimilarmos, enquanto nós não introjetarmos todos os ensinamentos de Jesus em nós, na nossa mente, no nosso ser, na nossa essência, nós estaremos ainda trabalhando nessa periferia, aonde nós jamais conseguiremos atingir o núcleo, e o núcleo é o nosso Mestre Jesus. Então, nós sabemos que temos que respeitar nossos semelhantes, né? A conciliação não é apenas evitar discórdias da agora, né?
daquilo que foi feito agora. A pessoa me ofendeu, a pessoa falou que não devia, e eu tô muito magoada, eu tô muito cabreira, eu tô com muita raiva, né? Na verdade, vai além disso, é a aceitação dessa imaturidade, como eu falei, né? E que isso vai nos levar à harmonização e nos colocarmos sempre, mas sempre, prestem atenção, acima da linha da ofensa. Isso é muito importante. Isso é primordial para essa nova era que nós já começamos a viver. Com dificuldades, mas estamos dentro de todo esse movimento que nesse momento somos testemunhas, e isso é muito bom, porque eu vou dar um exemplo assim, né? Hoje eu passei num lugar, estava lá, que Dom Pedro I passava por lá, e eu fiz um paralelo, eu falei, mas puxa vida, Dom Pedro passou por aqui, Dom Pedro I, e eu estou aqui. Quantas coisas mudou depois que ele passou por aqui, depois que ele fazia desse lugar o seu pouso de descanso, de alimentação lá dos seus animais, e até de reuniões com o seu staff, que sempre estava com ele. E eu fiquei pensando, né, quantas coisas mudaram. E como será que ele está? Com certeza, vendo as coisas de uma forma diferente. Então, nesse momento, tirando ali, né, a possibilidade dele também estar aqui entre nós, mas eu imaginei assim, a minha posição, o meu grau de aquisição que ele tinha lá como imperador do Brasil e que eu tenho aqui agora como uma pessoa, né? Uma pessoa sem título, sem... Tô aqui, né? Com a minha família, cuidando da minha vida. Mas eu fiz esse paralelo e percebi que realmente eu sou uma pessoa premiada por estar presenciando toda essa revolução que está acontecendo no mundo, seja na questão política, seja na questão econômica, seja na questão social de uma forma geral. Eu estou aqui. Ah, mas aqui agora está muito difícil. Sempre foi difícil, né? É que a linguagem muda. Nós vamos alternando a nossa maneira de expressão, a nossa maneira de interagir com o mundo de uma forma geral. Mas é tão bacana nós estarmos aqui presenciando bem esse eixo dessa transformação. E essa transformação que está acontecendo agora não é uma transformação que aconteceu como as outras revoluções transformadoras do passado, que visava mais a parte material do mundo, que visava mais o crescimento econômico, né? A liberação, a liberdade de muitas coisas que eram tabus. Hoje nós não temos quase mais tabus, mas em compensação nós arrumamos dificuldades, né, com as palavras. Nós não podemos falar determinadas palavras porque podemos ser mal interpretados, enfim, e criarmos algum adversário. Mas tudo isso faz parte desse momento que eu acredito que todos vocês também julgam tão interessante. Nós somos testemunhas daquilo que Jesus priorizou para que os filhos do Criador comecem a ter uma expansão em todo o seu potencial, em todo o seu entendimento e partir realmente agora para a próxima classe, né? É importante também que tenhamos, então, dessa forma, um novo olhar para os nossos semelhantes, que uma coisa que é muito difícil, mas que nós devemos começar a desenvolver em nós, né? Entender as críticas que nos são enviadas, né? Como benefícios para o nosso melhoramento, ou entendermos que temos grandes ferramentas para a pavimentação da nossa estrada que nos conduz ao nosso próprio futuro. Nós temos essas ferramentas, né?
Uma é não fazer retaliações, irmos, né, para o silêncio, para o revidar não, né? Mantenhamos-nos em silêncio dentro dessa situação. E também o socorro da oração, quando nós estamos extenuados por fazermos esses exercícios, e assim nós temos também ainda o concurso da oração, da prece. Jesus jamais nos abandona nos caminhos íngremes que nós, por livre vontade, né, decidimos caminhar. Ninguém nos impôs. Nós decidimos realizar muitas vezes, né, de uma forma muito intempestuosa. Nós temos que pegar um caminho íngreme, né? Mas ele nos deixou todas essas orientações, né? Então, seguir com Jesus é mais tranquilo, nos torna mais livres, né? E nos fornece ou nos oferece um novo amanhecer. E quando eu digo um novo amanhecer, é um novo dia, cheio de outras realizações. Então é isso, a reflexão da semana. Eu agradeço a vocês, espero que vocês tenham uma semana de realizações, de paz, de energia, de confiança e até a próxima.